E a gente traz aqui ao programa o diretor técnico do Detran, Fábio Pinheiro dos Santos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. É uma satisfação poder trazer as informações do Detran Gaúcho para a nossa sociedade. Bom, qual é primeiro a avaliação que o Detran aqui do Rio Grande do Sul faz a respeito desse tema que divide a população, é polêmico, que é não ter a exigência de autoescola aqui no Brasil, baratear a carteira, exigindo ainda as provas, pode ter um impacto em acidentes, em mortes, como o senhor avalia? A minuta da resolução aprovada ontem pelo Conselho Nacional de Trânsito, ela requer muito debate, muitos esclarecimentos por parte da Secretaria Nacional de Trânsito. A formulação de um condutor, a formação dele exige componentes essenciais para a mudança de comportamento, com aspectos pedagógicos, aspectos comportamentais que levam a um trânsito seguro. Simplesmente pelo fato do argumento de baratear uma questão que envolve risco à vida e segurança viária é preocupante. Embora o Detran sempre reconheça que mudanças são necessárias, o debate é necessário e que as questões de trânsito estão em constante mudanças. Mas as questões do curso teórico ser reduzido, havia uma obrigatoriedade, ainda há porque não foi publicada, né? Ainda não tem vigência, mas o que se indica é aquele curso teórico que tinha uma carga horária mínima, onde se trabalhava vários aspectos pedagógicos, não haverá mais. Há uma flexibilização e há outros atores que são trazidos a essa formação que a gente desconhece. E o senhor acha que faz diferença ter essas horas teóricas? Acredito que todo o processo de formação ele é complexo, envolve vários elementos. Dentro dessas aulas teóricas se trabalha não só a questão da legislação de trânsito, mas aspectos comportamentais. E isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser cuidado, porque quando um candidato ou um condutor vai transitar em via pública, ele tem uma arma na sua mão. Num país onde a gente vê números alarmantes de mortes no trânsito, é exatamente na formação e na educação que nós temos chances de modificar isso e conscientizar esse condutor da responsabilidade que é transitar em vias públicas. Pois, mais do que a questão teórica, porque eu me lembro que antigamente as pessoas, quando não existiam essas aulas nem práticas nem teóricas, as pessoas tinham um manualzinho, estudavam aquele manualzinho, faziam a prova lá no Detran e está tudo bem, parte teórica. Agora, a parte prática hoje, com os carros mais velozes, com as ruas mais movimentadas, eu fico me perguntando qual é a segurança que nós teremos se as pessoas aprenderem por conta própria, ou com um parente, ou sei lá, onde essas pessoas vão treinar, né? Porque a autoescola tem 2 freios, porque a autoescola é um carro sinalizado, que é um aprendiz que está ali, né? Como é que vai se dar essa aprendizagem ao não se exigir que o candidato a motorista frequente, e qual é o risco de nós termos mais acidentes do que já temos e que é um número bastante chocante em comparação com outros países? Exatamente, essa é a nossa principal preocupação. A formação ela exige desde os aspectos trabalhados em sala de aula, como os aspectos práticos de habilidade e competências. A redução assinalada de 20 horas mínimas obrigatórias para somente duas aulas, nos traz grande preocupação. A inclusão também de instrutores autônomos. Hoje, nós temos uma estrutura vinculada ao Centro de Formação de Condutores, com diretores de ensino, com diretores gerais e com a supervisão pedagógica especializada dos técnicos do Detran, para que isso seja trabalhado de uma forma completa. Há elementos novos que a gente ainda aguarda a publicação e os documentos complementares para entender, mas o Detran está muito preocupado com a segurança viária e com a cidadania no trânsito. O cidadão ele precisa estar consciente de que a responsabilidade. Rosane, a gente vê em países referências como Finlândia, Estônia e Suécia uma conduta completamente diferente. A educação, esses aspectos são trabalhados com as crianças desde os 4, 5 anos de idade. Primeiro,
sendo trabalhado para ser pedestre, como é que eles se comportam no trânsito sendo pedestre, depois como sendo ciclistas e assim por diante. Então, hoje no Brasil, nós temos pouca interação com esses aspectos de segurança viária e vai se diminuir ainda mais. Um dos motivos apontados para essa medida foi reduzir o custo da carteira. Teria outra forma de reduzir sem fazer isso? Esse é um debate que carece no Brasil, porque a regulação da composição de uma formação é de competência da União através do Conselho Nacional de Trânsito. Esse é um debate que já deveria e deve estar permanente sendo debatido. Há várias outras questões, a gente não tem como precificar uma segurança viária e o custo da vida. É muito sério isso. A gente precisa sim reduzir, a gente entende que a redução é importante, mas sem prejudicar a formação e aquela preparação para um trânsito seguro que esteja apto a conviver em convívio social na condução do veículo. Pois é, mas aqui o Rio Grande do Sul tem a CNH, uma das mais caras do país. Não era possível ter reduzido esse valor sem uma mudança drástica como essa? A questão do custo envolve uma formação. A gente adotou, desde a implementação do Código de Trânsito, uma formação mais consolidada, que se comprove a formação, o tempo de aula, que tenha capilaridade, Andressa. Em outros estados, a gente tem poucos locais de aprendizagem e formação. 7, 8, 5, dependendo do estado. Nós optamos por ter uma capilaridade com uma estrutura onde o candidato tenha aulas teóricas e práticas, ele já faça seu exame e faça todas as etapas acompanhadas num único local. Isso tem, obviamente, um custo de estrutura. A gente sempre pode avaliar outras alternativas de redução, envolvendo incentivos, envolvendo revisão de impostos, de taxas em relação a isso, mas sem prejudicar a formação. Tem alguma mudança prevista para a prova no momento em que estiver valendo essa nova resolução, que precisa da prova, não precisa de todas as 20 horas aula? A prova passa a ser mais rigorosa, continua nos mesmos moldes? Há uma modificação praticamente em todas as etapas. A inclusão de uma etapa inicial, de um requerimento que se faz num portal que a gente ainda não conhece, um portal da Senatran, para previamente estar apto a fazer o curso teórico. A prova teórica já vai ter uma modificação. Atualmente, pelo texto, que está sendo analisado, cada estado tem o seu banco de questões. A partir da publicação da resolução e da vigência dela, vai ser praticado um banco nacional de questões com outros critérios. As questões da avaliação do exame de direção prático também mudam. O sistema de pontuação vai ser diferente, há grandes e significativas mudanças estruturais em todos os exames. Eu quero voltar um pouco no preço. As taxas do Detran também, que elas tiveram aumento ao longo do tempo, não teriam como ser reduzidas para deixar o custo um pouco mais baixo? As taxas, elas representam um percentual da formação. A maior parte da formação é em termos estruturais. Para se ter um instrutor qualificado, para se ter uma estrutura adequada, para se ter veículos em condições de transitar, tem insumos, tem custos que estão envolvidos. Isso a gente poderia revisar, talvez com alguns incentivos, e tentar diminuir, mas sem perder a qualidade tanto de estrutura e de qualidade nesse processo formativo. Mas já se tentou fazer essa revisão? Já se buscou incentivos? Quais seriam esses incentivos? Eu reforço isso, diretor, porque aqui na nossa transmissão pelo YouTube é o ponto da entrevista que o pessoal mais está comentando. Sim, a gente tem várias questões, inclusive um aumento da CNH social. O aumento da CNH, da disponibilização, da participação da CNH é com esse intuito de atingir a população. Há questões também envolvendo incentivos para a aquisição de veículos por autoescolas que poderiam baratear, a questão do combustível para os veículos de escola, tudo que envolve a estrutura de um centro de formação de condutores
a possibilidade de se reavaliar. Mas por que não se reavaliou ainda, então, diretor? Porque é um contexto complexo, é orientado muito pela normativa, pelas obrigatoriedades da resolução da União, e a gente precisa estar sempre adaptando. A partir dessa nova publicação, a gente consegue ter uma flexibilidade e avaliar e tentar flexibilizar essas questões. Nós lhe agradecemos. Muito obrigada. Bom dia e bom trabalho. Igualmente, um bom dia. Fábio Pinheiro dos Santos, diretor técnico do DETRAN aqui do Rio Grande do Sul. Sei que a gente discorda aqui nessa situação, a Rosane é contra as mudanças. Eu, com o passar das discussões, passei a achar boas as mudanças, porque o Brasil já tem um índice que os números mostram em dados por 100 mil habitantes, que é mais alto do que países que têm outras formas de fazer CNH que não com a autoescola. Claro, tem mudança de estrada, é muito difícil a gente comparar países, né? Estrada, cultura, principalmente. Principalmente a cultura, eu acho que passa mais pela cultura do que pela formação, de fato. Mas aí se nós não temos nem a cultura nem a formação, eu tenho medo que esta carnificina que já existe no trânsito se agrave. Fico muito preocupada mesmo com essa forma que as pessoas vão aprender. É muito comum no interior a gente ver, assim, os pais ensinam os filhos, e eu não vou dizer que tenha sido diferente comigo, né? Minhas primeiras aulas me foram dadas pelo meu pai, mas eu fiz a formação aqui em Porto Alegre na autoescola. Meus filhos fizeram autoescola e eu achei importante. Mesmo que não seja obrigatório, se fosse agora que eles fossem fazer, eu colocaria na autoescola, porque elas, em princípio, não deixarão de existir. Mas eu entendo que é caro. De fato, é caro. Olha só, Rosane, na Paraíba... dirige sem carteira. Na Paraíba não chega a R$2.000 para tirar carteira, tá? R$1.950. Em São Paulo, R$1.983. Alagoas, R$2.000. Aí vai vendo os 26 estados mais o Distrito Federal. O Distrito Federal, R$3.000. Acre, R$3.906. Rio Grande do Sul, R$4.951 para carteira AB. Já seria interessante aí você fala agora em diminuição, mas nunca se fez força no Rio Grande do Sul. Eu perguntei se não foi reavaliado em algum momento, né? Nunca se fez força no Rio Grande do Sul, ao contrário. Eu também não acredito que em São Paulo seja mais frouxo do que aqui. Porque tem menos capilaridade. Bom, aí deixa a pessoa decidir, né? Se for olhar São Paulo, tem tudo que é custo em São Paulo é maior do que aqui. Seria interessante divulgar a formação do preço da carteira, né? Para que a gente consiga ver, bom, R$500 vai para quê? R$200 vai para quê? E aí poder ver onde é que é possível ajustar, inclusive a opinião pública, fazer uma pressão. E olhar as taxas são mais altas aqui, com certeza. As taxas são mais altas. Isso, as taxas sempre encareceram. As taxas sempre encareceram. Só que é um absurdo em relação a outros estados. Entendo os estudos e tudo que é feito, mas diante até da entrevista que a gente fez com o ministro dos Transportes explicando, eu passei a entender que não vai ser prejudicial. A gente discorda nesse ponto aqui, assim como os nossos ouvintes estamos divididas, né, Rosane? A Rosane contra, eu já acho uma boa medida, até porque tem muitas vagas de emprego, Giane, que exigem a CNH. A realidade também bate a porta quando muita gente que não tem o dinheiro para fazer CNH dirige sem carteira por aí. Esse é um ponto. E sem fiscalização também. Me parece que a fiscalização é super importante, né? Me parece não, tenho certeza de que a fiscalização é importante. Tem sim muita gente que dirige sem carteira, ou com a carteira com excesso de pontos por multa. Vencida. Tem todos esses problemas, mas eu não me parece que... A impressão que eu tenho liberar da autoescola vai melhorar. A exigência de autoescola visa suprir outros problemas que não são resolvidos, como o problema de fiscalização, como o problema da própria formação das pessoas, né, o problema cultural ou de ensino na escola, seja o que for nesse sentido. E muitas vezes o problema de legislação também. Aí tu exige a autoescola para não consertar esses outros problemas e fazer esse equilíbrio. Aprende a dirigir antes, aí vai para a autoescola para cumprir tabela e passar por aquilo ali tudo. Enfim, é um tema bastante complexo. O governo tem que estar aberto a voltar atrás caso os índices piorem, índices de acidente com morte piorem, mas não achei ruim essa resolução, não. O detalhamento do custo da carteira de habilitação.